960 pontos no Enem 2020. Eu admito que eu não estava esperando por isso, hein, galerinha? De verdade. Pois minhas notas anteriores foram menores. 680 em 2018 e 800 em 2019. Porém, quando abri o site do INEP na época e fui rolando para ver as notas, que foram até medianas nas demais matérias, quando chegou na redação eu fiquei tipo, rapaz... Sério mesmo, galera, não estava esperando mesmo. Foi a partir daí que percebi que a estrutura que eu utilizei na minha redação realmente fazia sentido. Você pode até dizer em seus pensamentos, meu nobre, mas foi em 2020, hoje não deve funcionar, tá desatualizada. Então, pessoal, no Enem do ano passado, eu apliquei a mesma estratégia e pei 920 na redação. Nota, eu não estudei para redação em 2024, até porque fiz Enem ano passado apenas para reingressar na faculdade, pois estava um tempo longe dos estudos já. Assim, quando foi chegando perto da prova, fiz apenas revisar a estrutura, a mesma estratégia, né, que usei no Enem 2020. E como vocês podem ver, realmente deu certo. Agora sim, eu não estou falando isso, né, pra me gabar, porque pelo amor de Deus, quem sou eu na fila do jogo do bicho? Mas falo isso pra mostrar que se pra mim foi possível, pra vocês também será hoje. Ora, pessoal, lembro como se fosse ontem, a primeira redação que fiz e pedi a um amigo meu, né, bem inteligente, né, inteligente que só, pra corrigir. Quando ele pegou minha redação, você já imagina o que ele fez, né? Quando ele leu a primeira linha, ó, fez o quê? Pois é. Mas enfim, o vídeo de hoje será para mostrar a introdução da minha redação de 2020, na qual terei 960 pontos, tá? Então, primeiramente, vou mostrar a estratégia que eu utilizei e logo após mostrarei minha redação para identificarmos cada ponto da estratégia aplicada à introdução. Assim, se você ficar até o final do vídeo, com certeza aprenderá uma estratégia muito eficaz de graça, né? E será capaz de começar a sua redação muito bem. Então, tamo junto, cambada. Vamos embora para a aula. Então vamos lá, né, pessoal? Sem muita enrolação aqui, bora lá. Então tá aqui a introdução, tá? Introdução, o primeiro bloco do texto, né? Que vocês vão desenvolver na redação de vocês. E aí a estratégia que eu utilizo é baseada em 3 passos fundamentais. Que primeiro é breve contextualização geral, tá? Depois a tese ou opinião. E por último a apresentação de argumentos. Aqui eu coloquei uma atividade para o final do vídeo para que vocês possam praticar aquilo que vocês aprenderam e eu mesmo vou corrigir, tá bom? Vocês podem comentar aqui, deixar aqui nos comentários, tá bom? Pessoal, primeiramente, eu quero falar para vocês que essa estratégia aqui não está aqui de maneira aleatória, tá bom? Muitas pessoas têm certo preconceito, dizem, não, é receita de bolo e tudo mais. Não é bem assim, pessoal. Por mais que a redação esteja bem estruturada, isso aqui não é receita de bolo de maneira... aleatório, digamos assim, né? Porque até mesmo a receita de bolo segue uma lógica. Então, a redação aqui também segue o mesmo raciocínio. A breve contextualização geral, primeiro, depois a tese e, por último, a apresentação de argumentos, segue uma estrutura lógica e estratégica muito bem definida, tá bom? Então, vamos começar aqui, ó, com breve contextualização geral. Primeiramente, pessoal, quero que vocês entendam que vocês vão utilizar aí, vão separar, no máximo, 2 linhas para essa breve contextualização geral. E o que é que deve conter nessas 2 linhas? Vamos lá. Ela deve conter aqui o seguinte. O objetivo da breve contextualização geral é situar o leitor acerca do tema geral, por meio de um repertório sociocultural que faça relação com o tema e que seja compatível com sua tese, que é a próxima etapa. Então, pessoal, começar com um repertório sociocultural, pode ser um livro, pode ser a cena de um filme, pode ser uma obra, pode ser uma citação, pode ser leis, beleza? Isso ajuda a pessoa que está lendo a ter um primeiro contato com o seu texto, ou seja, com o seu texto e também com o tema, né? A pessoa que vai começar a ler a sua redação, já olhou o primeiro período, tá? Essas 2 linhas é um período só, ela já fica, então realmente vai falar sobre tal coisa e tal coisa. Então, já vai estar muito bem situado o leitor, tá bom? Então, nessa parte, vocês vão situar o leitor acerca do tema geral, tá? Por meio de um repertório sociocultural que faça sentido, que faça relação com o tema e seja compatível com sua tese também, beleza? Já eu vou mostrar, tá? Como foi que eu fiz isso na minha redação 2020, mas antes, vamos olhar primeiramente para essa parte mais estratégica. Bora lá! Pessoal, aqui também a tese ou opinião, né, alguns chamam, vocês podem estar utilizando aí 2 linhas no máximo, tá bom? É um negócio bem breve e objetivo, pessoal, não precisa de muita enrolação não, tá bom? Olha só, aqui de maneira muito breve, você deve apresentar
sua visão geral a respeito do tema. Então aqui é o link, é a relação, é a ponte entre o repertório introdutório, ou seja, o repertório que você utilizou aqui, ó, na contextualização geral, e a sua opinião, a sua tese. Ou seja, você vai mostrar o que é que você acha de uma maneira muito resumida acerca desse tema, acerca do que está acontecendo. Então, primeiramente, você coloca ali você vai situar o leitor por meio de um repertório, né? Pode ser uma cena de um filme, uma série, um livro. E com base nele, você vai fazer a relação com a sua opinião. Beleza? Vocês vão ver isso aqui na prática muito bem definido, tá? Beleza? Aqui eu só quero que vocês entendam que primeiro você vai situar o leitor e para isso você vai utilizar uma contextualização geral que pode ser feita por meio de um repertório sociocultural. Depois disso, vocês vão colocar a opinião de vocês também de maneira muito geral, de maneira muito, digamos assim, né, global, porque vocês vão ampliar, vocês vão desenvolver, vocês vão explorar a opinião de vocês nos blocos de desenvolvimento, tá bom? Então, ó, vamos para cá para o terceiro, né? Que é a apresentação de argumentos. Aqui é muito estratégico, tá, pessoal? Muito estratégico. Aqui vocês vão utilizar também, no máximo, 2 linhas. Ou seja, a introdução tem aí, idealmente, 6 linhas, tá? Vocês vão ver, pessoal, que isso que eu estou ensinando para vocês, eu aplico na minha vida e eu tenho resultados. Eu consigo ter resultados por meio desse método aqui. Então, bora lá, pessoal. Olha só. Aqui, nesse bloco, né, de apresentação de argumentos, você mostra a necessidade de analisar o problema sobre 2 argumentos. Você vai apresentar um argumento 1 para ser desenvolvido no D1. Quando eu falo D1, eu estou me referindo ao primeiro parágrafo de desenvolvimento. E o outro argumento que você vai colocar, que são 2, né? São 2 argumentos que vocês vão colocar aqui. O outro argumento é para ser desenvolvido no D2, que é o desenvolvimento 2, o segundo parágrafo de desenvolvimento. Tá bom? Então, vamos recapitular. Primeiro de tudo, você vai situar o leitor acerca do tema geral, por meio de um repertório que faça realmente sentido com o tema e com a sua tese. Aí aqui você mostra a sua tese, né? Nesse segundo bloco, ou seja, nesse segundo período. Aqui vocês percebem que a introdução vai possuir 3 períodos, um para cada bloquinho desse aí. Nós podemos chamar de mini etapa ou mini bloco. Então, o bloco central seria aqui, de maneira muito breve, você vai apresentar a sua visão geral acerca do tema, né? E aí é a ponte entre o repertório e a sua visão daquele tema, ou seja, ou a coerência para você ter um desenvolvimento bom da coerência. E aqui, no último período, você vai colocar os 2 argumentos. Você vai primeiramente, pessoal, você vai mostrar, né? Você vai mostrar a necessidade de analisar o problema. E aí, logo após, você vai mostrar os seus desenvolvimentos. Ou seja, você vai analisar esse problema sobre 2 perspectivas. Sob 2 perspectivas. Sobre o argumento 1 e sobre a perspectiva do argumento 2. E aí você já vai para o desenvolvimento, tá bom? Mas aqui a gente está falando de introdução. Então, pessoal, antes da gente ver aqui na prática como foi que eu fiz cada etapa dessa, vamos apenas ler aqui a minha redação, tá? Do ano de 2020. Olha só aí que está aparecendo para vocês. Conforme psicólogos do século XXI, concomitantemente à transição do período moderno para o pós-moderno, os índices de doenças do ramo psicológico e logoterápico aumentaram demasiadamente no Brasil. Em virtude disso, a saúde mental dos indivíduos sujeitos a tais problemas torna-se gradativamente deteriorada e instável. Dessa forma, faz-se essencial analisar esse imbróglio sob a perspectiva da baixa eficácia dos tratamentos psicológicos, bem como da pressão exercida nos espaços universitários. Às vezes, alguém pode ler, né, isso aqui e achar que talvez eu tenha escrito isso, né, de uma maneira mais aleatória, de uma maneira mais geral, mas não. Você pode ver, pessoal, que deu o quê? Justamente 6 linhas. E em 2 linhas eu fiz uma daquelas mini etapas que a gente apresentou. Então, ó, vamos analisar aqui, ó, agora cada mini etapa dessa, tá bom? Vamos analisar cada mini etapa. Olha só. Quando você vem para cá, para breve contextualização geral, veja bem aqui, ó. Vou clicar aqui para vocês verem, ó. Tá aqui, ó. Onde é que a gente identifica isso na minha redação? Como é que a gente consegue identificar a primeira parte, que é situar o leitor, né? Ter essa breve contextualização geral. Tá aqui, ó. Conforme psicólogos do século XXI, concomitantemente à transição do período moderno para o pós-moderno, os índices de doenças do ramo psicológico e logoterápico aumentaram demasiadamente no Brasil. Então eu estou contextualizando, eu estou oferecendo para o meu leitor
perspectiva geral do tema, né? Do que vai ser tratado na minha redação, entende? E vocês podem notar, pessoal, que, inclusive, né, essa contextualização, ela é até mais geral, né? Ela não é tão específica como, por exemplo, você colocar uma lei, né? Você colocar alguma legislação, ou colocar a cena de um filme tal, uma cena de uma série tal, ou citar um autor, né, renomado. Não. Aqui eu utilizei até mesmo o campo psicológico, né, o campo do estudo psicológico logoterápico para falar sobre isso. Então tá aqui, gente. Em 2 linhas eu fiz essa contextualização geral, beleza? Agora, olha só, de maneira muito breve, eu expus a minha opinião. Veja bem, ó. Em virtude disso, né, já começo aqui com conectivo, para ligar. Conectivo, pessoal, é uma ponte, é uma bridge, né, do inglês, ponte. Ela liga uma coisa a outra, é o conectivo, ela conecta, né? Então, tá aqui, ó, em virtude disso o quê? Do aumento dos índices que eu coloquei aqui, ó, do aumento desses índices. Em virtude disso, a saúde mental dos indivíduos sujeitos a tais problemas torna-se gradativamente deteriorada e instável. Essa foi a minha opinião de maneira muito breve. O que é que eu quero dizer com isso? Eu quis dizer que a saúde mental dos brasileiros, aqui, né, que a gente está falando no aspecto Brasil, né, que é a saúde deles, vem, né, cada vez mais sendo deteriorada e instável, beleza? Nessa transição do período moderno para o pós-moderno, como mostram os índices de doenças do ramo, né? E aí, pessoal, tá aqui, vocês podem perceber que eu não usei muita coisa, tipo assim, fiz em 3 linhas, não precisa disso, tá? O negócio é bem mais objetivo, a objetividade, inclusive, ela é muito importante para o Enem, né? Você não pode enrolar muito porque você tem um número delimitado de linhas para desenvolver o seu texto. Então, quanto mais objetivo, claro, coerente e coeso você for, tá excelente, né? E aí, pessoal, tá aqui a apresentação dos 2 argumentos. Primeiramente, a gente faz o quê? A gente mostra a necessidade de analisar o problema. E depois apresenta os 2 argumentos. Veja bem o que foi que eu fiz aqui, ó. Dessa forma, faz-se essencial analisar esse imbróglio, ou seja, esse problema, sob a perspectiva da baixa eficácia dos tratamentos psicológicos, argumento 1, bem como da pressão exercida nos espaços universitários, argumento 2. Então veja, o que é que eu tô dizendo para o meu leitor? Leitor, primeiramente, nós vamos analisar esse ponto de vista sobre a perspectiva da baixa eficácia dos tratamentos psicológicos. E depois nós vamos explorar esse tema a partir da visão da pressão exercida nos espaços universitários. Então veja como casa muito bem. No primeiro desenvolvimento, você vai estar falando, no caso eu, né? Eu falei da baixa eficácia dos tratamentos psicológicos. E no segundo desenvolvimento, eu falei da pressão exercida nos espaços universitários. Tá bom? Então, eu desenvolvi esse tema sob a perspectiva desses 2 argumentos. Então, você pode ver que a minha redação aqui, ela não foi feita de maneira aleatória, porém ela foi feita de maneira simples. Ela foi feita de maneira simples, que atendeu a uma estratégia, a uma coerência, né? Ela tem coerência, ela tem objetividade, tem clareza, tá bom? A questão gramatical, a questão de escrita também tá ok. Então você vê que com esses elementos você consegue desenvolver uma introdução de alto nível, de alta performance, tá bom? Então, pessoal, é isso, tá beleza? Não tem para que enrolar aqui para vocês. É um negócio bem objetivo mesmo, simples de ser feito também e que gera muitos resultados, tá? Então aqui, ó, eu coloquei aqui uma atividade para vocês replicarem esse método aqui, tá bom? Vocês vão replicar cada passo desse, né? 2 linhas para breve contextualização geral, 2 linhas para tese, opinião, e 2 linhas para apresentação de argumentos. Só que aí vocês vão fazer em 6 linhas, né? Que a gente faz a introdução em 6 linhas, e o tema será o seguinte: você vai replicar esse método de introdução para o seguinte tema: a inteligência artificial contribui para o aumento do desemprego? Pois é isso, pessoal. Muito obrigado por assistir até aqui o vídeo, né? É um prazer meu, né? Um prazer imenso dar essas aulas para vocês. Se você gostou dessa aula e quiser que eu traga um vídeo explicando detalhadamente, passo a passo, ou seja, como você vai fazer de maneira detalhada cada um desses passos, fale aqui também nos comentários, tá bom? Deixa aquele like para ajudar para que mais pessoas tenham conteúdo gratuito, ou tenham acesso gratuito, né, a esse conteúdo, e que as pessoas possam aprender. Vamos democratizar o conhecimento, tá bom? Então, até o próximo vídeo e tchau, tchau.